Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19 na China, a imagem de pessoas usando máscara de proteção nas ruas se tornou um símbolo desta doença. Isto porque as máscaras de proteção têm um efeito benéfico no controle desta pandemia, impedindo que pessoas infectadas levem o vírus adiante. Portanto, hoje vamos ter algumas orientações sobre como e quando usar as máscaras de proteção. Bem-vindo ao Saúde e Vida! Diante de uma pandemia global como a Covid-19, o mais importante que os cidadãos podem fazer é optar pelas medidas de prevenção que vão desde a lavagem corrente e frequente das mãos, o distanciamento social, o uso de máscaras de proteção, entre outras. Apesar de Moçambique ter uma população relativamente mais jovem, com uma média de idades de 17 anos, tal não significa que o novo coronavírus deve ser encarado de ânimo leve. Com mais de 1 milhão de infectados mundialmente e mais de 70 mil óbitos registrados a nível do planeta, com sistemas sanitários à beira do colapso, nós temos a responsabilidade de mitigar os efeitos de um cenário similar no país. Mas o que seria perigoso para um país como o nosso se olharmos para os números? 1,8% dos jovens infectados com idades compreendidas entre 20 e 29 anos revelam que precisam de internamento hospitalar. 1,5% precisam de cuidados intensivos. Estas percentagens parecem ser pequenas, mas representam um problema grave de gestão para um país como o nosso, com uma média de idades tão baixa. Na faixa dos 30 aos 39 anos de idade, a necessidade de internamento sobe para 4,6% e os outros 3,9% representam os infectados que vão precisar de cuidados intensivos. Será que estaremos preparados para um cenário como este? Nenhum sistema sanitário no mundo está preparado para uma pandemia desta dimensão. Cuidar de si é cuidar do próximo. Não se infecte por negligência e, se o fizer, não permita que o vírus se alastre. Vamos vencer isto juntos. Bom, como eu disse no início do nosso programa, hoje vamos aprender qual é a forma correta de usar a máscara de proteção. E quem nos vai orientar é a doutora Mara Massinga, é médica de clínica geral e vai nos dar algumas dicas e orientações sobre o uso correto das máscaras de proteção. Olá, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. Olá, telespectadores. Hoje vou tentar falar um pouco de forma simplificada do uso correto das máscaras. Bom, doutora, nós sabemos que o uso das máscaras pode ajudar na proliferação da Covid-19. Assim que é isto porque quando alguém tem a boca e o nariz coberto, os fluidos dessa pessoa não passam para as outras pessoas e também para superfícies e outros objetos. Queria saber, em primeiro lugar, quem pode usar a máscara de proteção? Olha, Mércia, hoje todo mundo deve usar máscara, toda a população deve usar máscara. Contudo, é mandatório que os profissionais de saúde usem máscara. Todas as pessoas que estão em quarentena domiciliar devem usar máscara. Todos os familiares que cuidam de pacientes que tenham sintomas respiratórios devem usar máscara e todos os pacientes com sintomas respiratórios devem usar máscara. E qual é a forma correta de usar a máscara? Mércia, é assim, máscara é um equipamento de proteção individual e deve ser usado de forma correta, porque se não usarmos de forma correta, o risco de contaminação torna-se alto. Contudo, vou tentar mostrar mais ou menos como se deve usar cada tipo de máscara. Com certeza, vamos a isso.
Eu sei que a doutora trouxe 2 tipos de máscaras. Pode nos falar de cada um deles? Como eu disse, atualmente todo mundo deve usar máscara, a população em geral deve usar máscara e as máscaras adequadas para a população são as máscaras cirúrgicas ou então as máscaras de pano. Sim. Esta é só um exemplo daquilo que é máscara cirúrgica. Tem 2 fitas, mas também podia aparecer com um elástico contínuo. A ideia é taparmos a boca e o nariz. Começando por fazer isto, damos um nó. E as fitas de baixo, damos o segundo nó, sempre tentando cobrir toda a área respiratória. Nunca cruzar as fitas. E damos o segundo nó. É importante também, Mércia, lembrar que ao colocarmos a máscara, nunca devemos tocar na face anterior, porque considera-se que a face anterior é a face mais infectada. E após o uso da máscara, nós temos nesta região uma face ou um local mais duro. Sim. Então, nesse local é para nós ajustarmos com a forma do nosso nariz. Sabemos que cada um tem a forma de nariz diferente do outro. Sim. Contudo, fazemos o ajuste, já amarrado e já está. E assim garantimos que estamos protegidos. Assim garantimos que estamos minimamente protegidos. Contudo, as máscaras cirúrgicas não são reutilizáveis. Estas máscaras devem ser usadas de 2 em 2 horas. Isto porque muitas das vezes, neste período, a máscara fica umedecida. Sim. E estando umedecida, há maior probabilidade de deixarmos passar os vírus ou os perdigotos que nós liberamos. Então, de 2 em 2 horas, esta máscara deve ser descartada em locais mais seguros, em caixas de lixo, etc. Ok, muito bem. E depois de usar a máscara, suponhamos que eu, Mércia, quero tirar a máscara para comer um alimento ou para beber água. Qual é que deve ser o procedimento? Onde é que eu devo deixar a máscara? Porque eu sei que logo a seguir vou querer usar e a máscara tem que estar em condições mínimas. A máscara cirúrgica não é reutilizável. Esta máscara, assim que tiramos, deve ser descartada. Por isso que se chama-se máscara cirúrgica descartável. O contrário é das máscaras de pano, que são reutilizáveis. Sim. Pois. E depois temos as máscaras N95. Gostava igualmente de dizer que a população em geral deve usar estas máscaras. Os doentes, os suspeitos, com casos suspeitos, devem usar estas máscaras, que são apropriadas para este tipo de pessoas. Contudo, as máscaras N95, que são exclusivamente para o pessoal de saúde. As máscaras N95 não têm nada mais, nada menos que quase que a mesma forma de manusear, somente que esta máscara leva 2 elásticos, um por cima e outro por baixo, e o seu tempo de uso é de mais ou menos 7 a 10 dias e deve sempre ser descartado em locais adequados para não infectar os outros locais, não infectar as outras pessoas. O uso correto das máscaras N95, ou seja, máscaras hospitalares, não é nada mais, nada menos que colocar o primeiro elástico, sempre evitando tocar na face anterior da máscara, que se pressupõe esteja infectada. Então, o que fazemos? Colocamos o primeiro elástico, lembrando que nunca deve tocar, tão quanto cruzar as fitas, igualmente as máscaras cirúrgicas. E passo
a segunda fita, mais ou menos ao nível alto do pescoço. A máscara está colocada, vou ajustar ao nariz, ao tamanho e à forma do meu nariz e já está. Faço o meu trabalho, quero retirar sempre da parte posterior, parte do pressuposto que a parte posterior é a menos infectada. Então, vou procurar a fita uma de cada vez, sem tocar a face anterior, e a segunda e já está. Podemos pôr num plástico, podemos pôr numa caixa, fechar para poder reutilizar, mas nunca deixar por cima de superfícies, nunca deixar nos carros de qualquer maneira para podermos preservar a higiene dos outros locais. Ok. Doutora, as máscaras ajudam a conter a transmissão por parte de pessoas que não apresentam nenhum sintoma de Covid-19? Sim, nós sabemos que a maioria dos casos das infecções, pelo menos 79% dos casos de infecções foi por parte dos não sintomáticos, ou seja, os assintomáticos que não apresentam sintomas. Sim. Isso porque nós não sabemos se estamos infectados, espirramos, tossimos, sem previamente usarmos aquilo que é a etiqueta da tosse ou do espirro e vamos espalhando perdigotos para as outras pessoas. Então, sempre usar máscara, seja assintomático como não, para poder prevenir a transmissão para as outras pessoas. E no caso das máscaras caseiras, aquelas que muitas vezes vemos as pessoas utilizam um lenço ou um pedaço de capulana, como é que deve ser a conservação destas máscaras? Olha, Mércia, primeiro gostaria de dizer o seguinte: melhor usar máscara de pano que não usar nada. Nos dias de hoje, prevenir é o melhor que remediar. No entanto, as máscaras de pano têm algumas vantagens e têm algumas desvantagens. E a pior da desvantagem é que as pessoas têm a falsa percepção que estão altamente protegidas. Mas esta máscara poderá ser eficaz se associarmos o uso da máscara com outros níveis de proteção. Por exemplo, lavagens das mãos, cumprirmos o distanciamento já determinado, que deve ser pelo menos 1 metro. Isso vai ajudar com que a máscara seja mais eficaz, tendo em conta que a velocidade com que nós espirramos ou tossimos, os perdigotos vão, será menor porque a máscara está lá. Porém, devemos nos lembrar também que estas máscaras não deverão ser feitas de qualquer maneira. Temos que ter em conta o tamanho, o feitio, o tecido, a duplicação do tecido, para evitar essa passagem de perdigotos. Ou seja, não podemos usar as máscaras e pensarmos que já estamos totalmente protegidos. Devemos associar aos outros métodos de prevenção que todos nós já conhecemos, que é a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e entre outros. Quais são os perigos do uso incorreto das máscaras de proteção? Mércia, deixa-me explicar uma coisa primeiro. Esta máscara não é descartável. Sim. Contudo, diferente das outras máscaras, que uma vai ser descartável, outra vai se guardar para poder se reutilizar em um plástico, em uma caixinha de papelão, esta deverá ser lavada. Sempre que a máscara estiver umedecida, deverá ser lavada para evitar a passagem de perdigotos. Contudo, há maior risco das pessoas ficarem infectadas se não utilizarem a máscara como deve ser. Tem-se notado que, principalmente em locais de aglomeração de pessoas, por exemplo, nas paragens de chapas, em autocarros públicos, as pessoas usam a máscara, mas deixam, por exemplo, a parte do nariz de fora, ou levamos a máscara e pusemos ao queixo para poder atender o telefone e depois disso voltamos a utilizar a máscara. Isso é muito incorreto, é muito incorreto. O correto é mantermos sempre a máscara a tapar o nariz, a tapar a boca, nunca tirar a máscara. Porque na altura que nós vamos falar ao telefone, os perdigotos vão ao telefone e nós não estamos a fazer nada.
passa alguém, espirra, não estaremos a fazer nada porque neste momento estamos completamente desprotegidos. E outra coisa, a proteção, como eu disse, deve vir sempre associada às outras regras. Lavagem das mãos, etiqueta da tosse, que é tossir sempre com o cotovelo flexionado, portanto dobrado, e tossir nesta região, ou espirrar sempre com o lencinho de papel que vai cobrir a boca, o nariz e a boca, e depois disso deverá fechar e deitar numa lata de lixo. Bom, estamos a aprender muito hoje sobre o uso correto das máscaras, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Vamos a uma curta pausa e voltamos já já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Algumas mulheres vendedeiras no mercado se beneficiaram de máscaras de proteção reutilizáveis. Apesar de estarem conscientes da necessidade de ficar em casa, algumas delas dependem do comércio para garantir o alimento nas suas casas. Saiba mais sobre esta iniciativa na reportagem que se segue. Nós viemos aqui ao Mercado Mangueira, numa Valane, para lançar esta campanha e oferecer máscaras às senhoras. Estas mulheres cuja renda, cujo o sustento delas vem do mercado informal, elas são obrigadas a vir para a rua. Elas não podem ficar em casa. Vou usar a máscara no mercado. E chegando em casa, tirando a máscara, lavar, engomar, se for para engomar, voltar a usar o dia seguinte. Sempre que eu estiver ao mercado, usar a máscara. Não só no mercado, um sítio também que está muito movimentado, né? E para além do fato de elas estarem a vender, de elas terem que vir para a rua, elas têm que lidar no dia a dia, na atividade delas, com outras pessoas, o que as coloca em risco, quer de infecção, quer também de infectarem outras pessoas. Com a máscara, acho que me sinto protegida, né? Pelo menos estando ao lado de pessoas que estão a tossir, nem posso até me proteger. Usem a máscara e que lavem sempre as mãos com sabão. E para além de sabão, concisa, lavarem bem as mãos, ficarem limpas para poderem se prevenir. Porque essa doença mata. Nós compreendemos que elas não podem ficar em casa, elas devem vir aqui por uma questão de sobrevivência. Então, mais vale elas estarem aqui mais protegidas acima de tudo, porque esta é a recomendação que todo mundo agora deve usar máscaras para se fazer à rua. E isto é o que nós podemos oferecer como ativistas sociais, isto é o que nós temos para oferecer. O distanciamento social é a principal ferramenta para a redução de infecções e mortes pela Covid-19 e é importante que seja cumprido. Mas isso não vem sem um custo sobre a nossa saúde mental. Confira a seguir algumas dicas e saiba o que é que podemos fazer para proteger a nossa saúde mental em tempos de pandemia. Olá Mércia, olá telespectadores. Eu sou a Andrea Silva, psicóloga clínica. Estou a gravar de casa, como vocês podem ver, porque isto não é o cenário do consultório, mas estou a gravar de casa devido às medidas de prevenção que foram decretadas a nível mundial, né, pela OMS e também pelo governo moçambicano. Então, venho cá deixar algumas dicas ou algumas instruções no que diz respeito ao distanciamento social e como é que nós devemos viver com esta nova situação que estamos a viver no nosso país, ou a nível mundial também. O distanciamento social, quais são os efeitos deste distanciamento social para a nossa saúde mental? Isto pode causar muitos danos, no sentido de criar stress,
criar muito pânico, criar transtornos de ansiedade. Então, para chegarmos até aos transtornos da ansiedade, nós medimos isto em função da frequência e o espaço entre cada uma destas crises de ansiedade até cria depressão, porque nós mudamos completamente a nossa rotina. Então, o mais importante aqui, neste momento, é mesmo mantermos-nos informados, claro, porque estamos constantemente a falar do Covid-19, mas não fiquem alarmados. Este é que é o ponto importante. Não fiquem alarmados, porque isto tem consequências. Informações acerca da doença, não é? Do Covid-19, é necessário primeiro ver a veracidade das informações que nós costumamos receber ou estamos constantemente a receber pelas redes sociais, ou mesmo conversas que vamos tendo, especulações. Então temos que ver a veracidade desses fatos. De seguida, também sabemos que a informação está constantemente a passar, então se nós formos à busca, existe uma busca excessiva de informação, também acaba criando um certo problema, porque já começamos já é algo um pouco compulsivo, então já estamos a nível do Fórum de Saúde Mental. Depois também temos, com esta história do distanciamento social, temos as crianças que estão em casa, já não estão na escola, embora tenham trabalhos ou aulas que são dadas via teleconferências, por aí em diante, mas estamos constantemente com as nossas crianças e nós já não tínhamos tempo ou não passávamos tanto tempo com as nossas crianças e por vezes estas crianças acabam não percebendo o porquê de estarem confinados, estarem em casa, coisa que eles não faziam, estarem em casa e com os pais, coisa que eles também não faziam. Então acaba também criando uma quebra no que diz respeito às rotinas. Então é preciso aproveitar esses momentos e explicar também às crianças o que é que de facto está a acontecer, não para alarmá-los, mas para eles terem uma informação concreta daquilo que está a acontecer, porque que ele não pode sair para ir brincar com os vizinhos, coisa que ele fazia antes, mas que agora não pode. Porque que ele não pode ir visitar a avó, porque que ele não pode ir visitar o primo. Também é necessário explicar isto para ele poder perceber e isto vai evitar com que ele fique agitado, com que ele fique inseguro, ou então que ele também vá à busca de informações, mas talvez não vá à busca destas informações nos sítios certos. Então é necessário haver uma abertura em casa e conversar, aproveitarmos, criarmos momentos de qualidade a nível de família, criar atividades também para se distraírem e ocuparem-se, apesar de terem trabalho sim, terem as aulas ou os trabalhos em casa, mas também existe mais tempo para estarem juntos como família. Bom, é momento oportuno para respondermos algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre o nosso tema de hoje na rubrica Saiba Mais. Olá, Mércia. Olá, caros telespectadores do programa. Eu sou Sumira, residente em Nampula, no bairro de Napipinho. Gostaria de saber por que o Covid-19 é fácil de transmitir e o que diferencia esse vírus com os outros. Olá, Sumira. A Covid-19 é uma doença fácil de se transmitir, primeiro por ser uma doença respiratória, contudo, os vírus podem ficar nas superfícies por muito tempo.
Se não respeitarmos as regras básicas de higiene, de distanciamento social de pelo menos 1 metro, facilmente poderemos pegar a transmissão desses vírus. Olá, telespectadores de Saúde e Vida. Chamo-me Musa Mateus, vivo no bairro de Carropeia, na cidade de Nampula. Gostaria de saber se é ou não recomendado alguém que não tenha coronavírus usar a máscara. Caso não, como deve-se agir perante a pessoa que usa? Olá, moça. É sim recomendável o uso de máscaras cirúrgicas e ou de pano. No entanto, quem estiver em casa e não tiver algum doente, não estiver a cuidar de algum doente que apresente sintomas respiratórios, não tem necessidade de usar máscara. Deverá somente usar a etiqueta da tosse e do espirro. Contudo, as janelas sempre muito bem abertas para poder entrar, para poder circular o ar dentro da casa. Olá, Mércia. Olá, doutora. Chamo-me Zulmira Cabral, residente na província de Nampula, no bairro de Napipini. Gostaria de saber até que ponto as condições climáticas contribuem para a eclosão do Covid-19. Olá, Zulmira. O período frio é o período onde temos mais infecções respiratórias causadas por vírus, porque estes vírus normalmente conseguem sobreviver mais a temperaturas baixas. No entanto, no período quente, os vírus sobrevivem menos, mas isso não quer dizer que não estamos isentos de ter a infecção por Covid-19, tanto que já temos alguns casos confirmados no nosso país. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Já sabe que pode fazer o mesmo, pode interagir conosco através do nosso grupo do WhatsApp, que passa no rodapé do seu televisor, mandar também as suas dúvidas e perguntas e ficar a par de todas as novidades do programa Saúde e Vida. Doutora Mara Massinga, são instantes finais do nosso programa, edição de hoje, em que falamos sobre o uso correto das máscaras. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para os nossos telespectadores. Então, Mércia, deixo aqui ficar o conselho para as pessoas que continuem a usar as máscaras, principalmente em locais onde tem muita aglomeração de pessoas, em locais onde há muita dificuldade para cumprir-se aquilo que é o distanciamento social de pelo menos 1 metro previamente determinado, que continuem a fazer lavagem das mãos de forma adequada por pelo menos 1 minuto, lavar muito bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel. Lembrar que ao desinfetar com álcool gel, se a mão estiver visivelmente suja, é preferível lavar as mãos. Caso contrário, se não estiver visivelmente suja, poderá fazer a desinfecção com álcool gel. E dizer também que o álcool gel é maioritariamente usado em locais onde não temos acesso à água e sabão. Em nossas casas poderemos sim fazer a lavagem das mãos com água e sabão e nas ruas poder usar o álcool gel. Doutora, tocou num ponto muito importante, porque eu tenho visto muitas pessoas que usam o álcool em gel e pensam que estão a substituir a lavagem das mãos com água e sabão. Isto não é correto. Não é correto, porque muitas das vezes nós estamos a tentar fixar o micro-organismo em vez de tentar tirar. O adequado é lavar mesmo com água e sabão. Esperamos que estas dicas sejam úteis, esperamos também que tenha aprendido um pouco mais sobre o uso correto das máscaras e que de hoje em diante proteja a sua saúde e também a saúde do seu próximo. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar numa próxima oportunidade. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as novidades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Pode interagir conosco igualmente no nosso Facebook, no nosso grupo do WhatsApp, mandar as suas dúvidas e perguntas. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e não se esqueça de usar a máscara de proteção.